A mediunidade não surge na história humana como fenômeno isolado, nem como privilégio espiritual concedido a poucos. Ela é uma consequência direta da própria constituição do ser humano, enquanto interface entre matéria, energia e consciência. Desde as civilizações mais antigas, a mediunidade esteve presente como linguagem natural entre planos, muito antes de ser institucionalizada, temida ou controlada. O corpo humano foi estruturado para operar em múltiplas camadas de realidade. Sistemas como o nervoso, o endócrino e o campo eletromagnético cerebral funcionam como tradutores entre frequências sutis e a percepção consciente. A mediunidade, portanto, não é anomalia, é uma função latente do organismo humano quando sensibilidade e consciência se alinham. Nas antigas humanidades, essa capacidade era integrada ao cotidiano. Não havia ruptura entre o sagrado e o profano, entre o visível e o invisível. A percepção ampliada era compreendida como extensão natural da consciência, não como dom sobrenatural. Com a fragmentação do conhecimento sagrado e a queda das civilizações pré-diluvianas, a mediunidade deixou de ser coletiva e integrada para tornar-se residual e instintiva. O que antes era sabedoria compartilhada passou a manifestar-se de forma espontânea, desorganizada e muitas vezes dolorosa. Esse colapso gerou, olha só, 3 distorções principais: a mediunidade associada ao medo, a mediunidade vinculada ao poder e também a mediunidade dissociada da ética. A partir daí, o fenômeno passou a ser controlado por sistemas religiosos, reprimido por estruturas políticas ou explorado por hierarquias que compreendiam, de fato, seu potencial de influência psíquica sobre as massas. O que hoje se manifesta como crises mediúnicas, hipersensibilidade emocional, ansiedade espiritual ou confusão energética, são, na verdade, falhas no antigo sistema de contenção da consciência humana. A chamada matrix psíquica pós-diluviana foi construída para limitar a percepção multidimensional, mantendo a humanidade focada, basicamente, exclusivamente na sobrevivência material. À medida que essa estrutura começa a se desintegrar, a mediunidade retorna, não como escolha, mas como efeito colateral do despertar consciencial. Essas falhas manifestam-se como, por exemplo, uma percepção ampliada sem referência simbólica, abertura psíquica sem preparo emocional e sensibilidade energética sem integração ética. O indivíduo sente mais, percebe mais, mas ainda não compreende o que percebe. Durante milênios, arquétipos específicos foram associados à mediunidade para neutralizá-la. O médium como escolhido especial, o médium como pecador ou possesso, e o médium como instrumento de salvação coletiva. Esses arquétipos desviam o foco da mediunidade como responsabilidade individual e função natural da consciência. Quando o indivíduo acredita ser especial ou amaldiçoado, perde autonomia. Quando acredita ser instrumento exclusivo de forças superiores, abdica do próprio discernimento. No ciclo atual, a mediunidade retorna sob nova forma, não mais como espetáculo ritualístico ou domínio hierárquico, mas como sensibilidade ética, empatia profunda e percepção ampliada da interconexão da vida. Olha, muitos não se reconhecem como médiuns no sentido clássico, mas acabam manifestando algumas características bem marcantes, como uma capacidade intensa de sentir ambientes e pessoas, uma dificuldade real em sustentar incoerências morais e também
uma rejeição instintiva a sistemas baseados no medo. Então, essas expressões que a gente percebe são sinais de uma mediunidade internalizada, que não busca canalizar entidades, mas sim integrar consciência. A grande diferença entre a mediunidade antiga e a que emerge agora, sabe, é o eixo ético. Antes, o acesso ao invisível precedia a maturidade moral. Hoje, sem ética, a percepção se torna insustentável. Olha, a nova mediunidade não se mede pelo quanto se vê ou se ouve, mas sim pelo quanto se integra. É uma integração entre razão e sensibilidade, entre emoção e discernimento, e também entre conhecimento e responsabilidade. Sem essa integração, a mediunidade acaba, sabe, degenerando em fuga espiritual, delírio místico ou até mesmo em dependência de validação externa. As antigas estruturas de tutela espiritual, como guias externos, hierarquias invisíveis dominantes e intermediários absolutos, simplesmente se tornam incompatíveis com a frequência atual da consciência humana. Isso não significa abandono espiritual, mas mudança de paradigma. A orientação deixa de vir como comando e passa a manifestar-se como intuição ética, coerência interna e percepção de consequência. O verdadeiro médium do novo ciclo não obedece cegamente, nem se coloca como autoridade. Ele escuta, discerne e responde com responsabilidade. A mediunidade, quando integrada, não afasta o ser humano da vida material. Pelo contrário, aprofunda sua presença no mundo. Ela não cria seres acima da humanidade, mas humanos mais conscientes de si, do outro e do planeta. A função final da mediunidade não é revelar mundos invisíveis, mas tornar o mundo visível mais ético, sensível e coerente. Quando a consciência se torna lúcida, a mediunidade deixa de ser fenômeno extraordinário e retorna ao seu lugar original, uma expressão natural de um ser humano inteiro.